Olá, boa noite. Estamos aqui na nosso Programadamente e eu quero dizer da nossa felicidade em poder compartilhar um pouco mais daquilo que nós temos adquirido como conhecimento, não é? E como uma forma de também colaborar para o bem-estar de outros. É muito importante que você transmita aquilo que você recebeu, de certa forma, não é? Para colaborar com uma vida melhor. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Grande objetivo. Então eu quero dar aqui meu boa noite, dizer seja muito bem-vindo à nossa live. Espero que você aí, nesses primeiros minutos, compartilhe com alguém o link aí, para que outras pessoas também possam participar. Apesar de que a nossa live geralmente fica gravada no nosso perfil. Também se inscreva aí, né? Siga aí nosso perfil e compartilhe com outros também, porque nesse perfil eu estou tendo uma live às 9 da manhã todos os dias, chamada Direcionamento Diário. É uma live onde nós lemos a palavra do Senhor e nós oramos também. Essa live é voltada, esse momento das terças-feiras, às 22 horas. Eu estou vendo o Elielso aqui, meu sobrinho, Deus te abençoe. Não é? O Tiago aí, seja bem-vindo, boa noite. E dizer que essa live, essa de terça-feira às 22 horas, ela tem um cunho mais, eu diria, psicológico, emocional, mais voltado para a nossa humanidade, o nosso ser humano, não é? Então quero aqui agradecer você que já está participando e hoje, continuando, nós estamos já há algumas semanas aplicando aqui de certa forma nesse pequeno período que ficamos juntos, um método que nós criamos chamado método 7Cs. E nesse método 7Cs, nós temos uma palestra que nós ministramos que se chama Cuide-se, você pode, você merece. E é baseado nessa palestra, nesse método que nós estamos trabalhando essas semanas. Né? Serão aí 7 semanas falando sobre isso. E nós já então falamos sobre conheça-se, né? Sobre a importância de nos conhecermos a nós mesmos. Nós temos muita dificuldade com isso, porque nós temos muito mais facilidade de falar quem é o outro do que quem somos nós. Nós temos muito mais facilidade de dizer o que somos do que quem somos. Então, quando nós perguntamos a alguém quem é você, geralmente ele vai respondendo, dando respostas, dizendo o que é. Por exemplo, diz o nome, diz marido ou esposa de quem diz empregado de tal empresa ou dono de tal empreendimento, né? Mora em tal cidade. Então nós temos essas respostas prontas aí que todo mundo sabe. Então, quando nós adentramos a realidade do autoconhecimento, nós então percebemos que vai muito além do que somos, é o quem somos, não é? Nós falamos sobre isso na nossa primeira semana nessa jornada dos 7Cs. Depois falamos sobre a necessidade de, ao nos conhecermos, precisamos também de autocompreensão. Então nós falamos sobre compreenda-se, é o segundo C dos nossos 7Cs. É importante que você, depois de saber o que tem em você,
quem é você, você tenha uma compreensão, tenha um entendimento, que você se entenda. Tem muita gente que sabe quem é, mas tem dificuldade de se compreender. Então, na jornada do cuidado, do autocuidado, é preciso que, além de nos conhecermos, nos compreendemos. Na terça-feira passada, nós falamos sobre confronto, sobre confronte-se. Então, conheça-se, compreenda-se, confronte-se. A ideia é admitir habilidades, qualidades, virtudes, admitir essas coisas, mas também analisar e entender que há em nós defeitos, falhas, não é? Há lacunas emocionais em nós e nós precisamos, além de nos compreender, precisamos confrontar essas coisas, porque coisa ruim em nós, se não confrontadas, vão continuar em nós. Hoje eu quero dar um passo à frente, o nosso quarto passo nessa série. Vou falar de uma palavra talvez não muito utilizada, acredite-se. Eu quero usar essa palavra, acredite-se, para trazer aqui para nós a visão de dar crédito a si mesmo. É interessante que as pessoas dizem que santo de casa não faz milagre, de que profeta da terra não tem honra, não é? Porque nós aprendemos isso desde o nosso interior, o nosso ser interior, porque nós não valorizamos, não damos crédito nem muitas vezes a nós mesmos. Então hoje eu quero convidar você a abordarmos esse tema. Acredite-se. Nesse ponto, acredite-se, nesse ponto do autocrédito, eu poderia dizer assim, eu quero chamar a sua atenção para uma mania que grande parte de nós tem, para uma mania terrível que nos acompanha muitas vezes. E que mania é essa? É a mania, por exemplo, de afirmar: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Essa é uma mania horrível que temos, de nos autodepreciarmos. Quando eu estava ministrando uma série na congregação onde eu pastoreio, falando sobre autonegação bíblica, há uma diferença entre a autonegação bíblica e a autonegação humana, porque a autonegação humana tem a ver com autodepreciação. Negar, quando nós temos essa negação acerca de nós mesmos, humanamente falando, boa parte disso, a maioria disso, é de autodepreciação. É dizer eu sou indigno, é tornar-nos indignos. Quando nós negamos a nós mesmos no sentido humano. Mas quando isso é no sentido bíblico, no sentido espiritual, isso tem a ver com dignar-se, tem a ver com tem a ver com se tornar digno. Porque nós só somos dignos de seguir a Jesus se nós nos autonegarmos, assim como Jesus disse, renuncie-se a si mesmo. Então nós temos esse problema de autodepreciação. Às vezes até mesmo para chamar a atenção de outros. Eu falo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo. Então tudo isso é preciso que a gente, por exemplo, confronte, para que nós possamos chegar nesse ponto do auto-credibilizar-se. Esse é um ponto que nos remete, por exemplo, à autovalorização, à
autovalorização ou talvez até autodesvalorização. Esse ponto nos remete a isso, não é? Esse ponto nos remete à autoestima, à autoconfiança, à segurança de si. Então, quando se trata de acreditar-se, eu fui procurar, por exemplo, no dicionário e em nenhum momento eu encontrei essa palavra acreditar-se no sentido pessoa, no sentido gente, no sentido eu, no sentido humanidade, mas sempre no sentido financeiro, né? Acreditar uma conta a alguém ou acreditar uma confiança a alguém, né? Acreditar uma virtude a alguém, mas isso muitas vezes não diz respeito a nós, a nos autocredibilizarmos. E isso é um ponto muito importante nessa caminhada, quando nós dizemos, eu preciso me ajudar, eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar de mim mesmo. E quando eu trato disso, eu vou entender que preciso cuidar de mim mesmo quando eu me conheço. Há pouco tempo atrás, eu perguntei a uma pessoa quem nessa vida a conhecia, quem mais a conhecia além de Deus. Essa pessoa disse que quem mais conhecia ela além de Deus era uma outra pessoa. E eu olhei para aquela pessoa e disse, como assim? Ela disse, além de Deus tem fulano de tal que me conhece mais do que todos. E naquela hora eu perguntei, essa pessoa sabe onde você está agora? Não. Essa pessoa sabe o que você está sentindo agora? Não. Então, só tem duas pessoas que sabem o que você está sentindo agora. É Deus que te criou e você. Então, é preciso que a gente entenda essas situações, essas verdades, realidades acerca do autoconhecimento, da autocompreensão. E se nós não confrontarmos isso, nós não conseguimos passar para o passo, passar para o próximo ambiente, que é esse ambiente do autocredibilizar-se. E é disso que eu quero falar hoje com você. Esse é o momento de dar crédito ou não a nós mesmos, não é? Momento de nos lembrar, momento que você se lembra, por exemplo, das suas qualidades, das suas virtudes. Lembra das suas habilidades. Isso é extremamente importante, bem como lembrar e aceitar o fato de que, com respeito às falhas, nós já confrontamos isso. Nós já compreendemos e confrontamos. Agora é hora de autocredibilizar-se. É hora de entender que as nossas qualidades, as nossas virtudes, as nossas habilidades, o nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, ele supera, ele transpõe aquilo que seria falha o suficiente para nos tornar incapazes. Porque lembra que eu falei no início que as manias que nós temos é de dizer eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Não é? Então essa mania de nos autodesvalorizarmos, autodescredibilizarmos. Então, na verdade, é preciso que a gente tenha esse cuidado e dá a nós
a chance do nosso próprio crédito. Imagina você, se alguém vai dirigir o seu carro e diz que não acredita nem em si mesmo para dirigir, que não confia em si mesmo para dirigir. Você deixaria de dirigir seu carro? Você iria com ele? Como assim? Será que você acredita em você? Será que você fosse outro, você acreditaria em você? Então, essa ideia da autocredibilização tem a ver com essa ideia de que muitas vezes, em muitas coisas, nós não confiamos em nós mesmos. Você confiaria em você se você fosse outra pessoa? Você confiaria em você? Você acreditaria em você? Porque como que alguém vai poder acreditar em você se você não acredita em si mesmo? Sabe por que eu estou fazendo essa série? Porque eu acredito que você pode melhorar. Sabe por que eu estou fazendo o que estou fazendo nesse tempo? Porque eu acredito que aquilo que eu tenho de conhecimento nessas áreas pode colaborar com você, pode ajudar você. É por isso que eu dou essa palestra. É por isso que eu transformei o que estamos fazendo aqui em um treinamento mais aprofundado. E aí, se você quiser um treinamento mais aprofundado, é só nos procurar, porque estamos aqui exatamente com esse intuito de ajudar, de melhorar, de buscar nos aprofundarmos em quem? Em nós mesmos. Sabe por quê? Porque a pessoa que mais convive com você é você. A pessoa que mais anda com você é você. A pessoa que está o tempo todo com você é você. Agora imagina você ter que andar com alguém 24 horas, dormir com aquele alguém se você não confia nele, se você não acredita nele. Pensa bem que coisa terrível. Pensa bem se você tivesse que andar e dormir com a pessoa na mesma cama 24 horas por dia, andando para lá e para cá, indo com ela para o trabalho, indo com ela para a festa, indo com ela para a igreja, se você não a conhece. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou psicanalista e atendo pessoas e muitas delas dizem: eu não sei quem sou, eu não me conheço. Como então, se você não se conhece, como você vai poder se compreender? Como você vai poder confrontar suas falhas? Como você vai poder dar crédito a você mesmo? Isso é extremamente inviável, muito difícil, porém é preciso que a gente entenda que a pessoa que eu preciso amar, aprender a amar, para que eu possa amar o outro, depois de Deus sou eu. Ame a Deus e ame ao próximo, assim como você ama a si mesmo. Não é? Então, é preciso que eu entenda essas coisas. Como que eu já conversei com pessoas que dizem assim: eu tenho raiva de mim. Eu já acompanhei pessoas psicanaliticamente dizendo que tem raiva de si mesmo. E como você vai conseguir andar o dia todo? Como disse aqui, vai para o trabalho, vai viajar, vai pescar, vai se divertir, vai fazer uma viagem, vai almoçar, vai jantar, vai no banheiro com uma pessoa que você tem raiva dela. Imagine o sofrimento mental, emocional de uma pessoa que tem raiva de si mesmo. E às vezes muito pior do que ter raiva de si mesmo é não se conhecer. É ter raiva de quem não conhece e ainda assim tem que viver o tempo todo com essa pessoa.
Isso é verdade, isso é fato para muita gente. Isso parece surreal, mas não é. Isso é uma das coisas mais reais que existem. Então hoje eu estou aqui trabalhando com você a ideia de credibilizar-se. É interessante que um autor chamado Mike Murdock, ele um dia disse que tudo que Deus criou foi para resolver um problema. Tudo que Deus criou foi para resolver um problema. E por isso, ele vai dizer que é essencial que descubramos o nosso propósito, o nosso desígnio. Então, como que eu vou descobrir o meu propósito? Como que eu vou saber o propósito de alguém que eu não conheço? Como eu vou saber do propósito de alguém que eu não compreendo, que eu não consigo confrontar, que eu não acredito? Então ele está falando aqui de algo que tem tudo a ver com o que estamos falando. Ele diz então que tudo foi criado para resolver um problema. E quando ele fala isso, nessa literatura que ele fala isso, ele vai dizer o seguinte. Por exemplo, Eva foi criada para resolver um problema de Adão. Depois Adão e Eva viram que eles iam precisar de alguém para cuidar dele na velhice, então geraram filhos. Isso é muito legal porque possivelmente depois que nós encerrarmos essa série aqui de 7 semanas sobre o nosso método 7Cs, talvez eu fale algumas vezes aqui sobre desígnio. Porque eu acho muito legal sobre isso, algo que eu aprendi sobre isso. E daqui a pouco eu vou falar com você o que eu aprendi essa semana sobre isso, que achei assim incrível sobre o nosso desígnio. E quando eu sei o meu desígnio, eu preciso acreditar, eu preciso credibilizar, eu preciso dar crédito a mim mesmo. Pense agora numa coisa comigo. E se você puder, escreva aí. Escreva nos comentários, escreva no chat, faz alguma coisa nesse sentido. Mas pense aí em 3 qualidades que você tem. 3 qualidades. Vou te dar esse tempinho aqui. 3 qualidades. Por exemplo, eu acho que uma qualidade que eu tenho é de ser estudioso, gostar de estudar. Uma outra qualidade que eu acredito que tenho é a facilidade em perdoar. E essa eu sempre atribuo totalmente a Deus, porque eu não seria capaz disso. E talvez uma outra qualidade seria, em 3 qualidades, talvez seria gostar de ajudar os outros. Fala aí, 3 qualidades suas. Escreva aí em algum lugar. Se você quiser escrever aqui para compartilhar conosco, vai ser melhor ainda. 3 qualidades. Ok? Agora, pensa em 3 habilidades que você tem. 3 habilidades. Em 3 coisas que você tem habilidade, que você pode dizer, eu tenho habilidade nessas coisas. Escreva aí. Alguém disse assim, trabalhadora, bondosa e sincera. Olha só que legal. Obrigado por compartilhar. Obrigado mesmo. Tá vendo? Isso é você se conhecendo e você reconhecendo e dando crédito àquilo que está em você, aquilo que você é, aquilo que você entende que é. E é bonito quando a gente consegue fazer isso. A gente só consegue fazer isso quando a gente está bem com a gente mesmo. E aí que está o essencial, aí que está
a beleza, talvez, da psicanálise, que é a busca de estarmos bem conosco mesmo. Sabe? É essa busca. É porque nós podemos fazer isso de uma forma muito especial. Por quê? Porque nós não sabemos apenas o que queremos, nós sabemos o que sentimos. Nós sabemos o que pensamos. Nós nos conhecemos, nós estamos nos acompanhando desde que nascemos. Então, sabe, a pessoa que mais conhece você, depois de Deus, é você mesmo. Então significa que a pessoa que tem maior direito de confrontar você, e talvez por causa de uma série, talvez uma coisa que nós chamaríamos, talvez até mesmo de autocompaixão, de autopiedade, nós às vezes nos poupamos desse confronto, né? A Madalena está dizendo aqui, nós nos conhecemos tão pouco, pastor. E é verdade. Então, sabe, eu amo, Madalena, eu amo vocês que estão aí. Eu amo poder levar as pessoas a ter esse conhecimento incrível. Que às vezes nós temos a alegria de dizer assim, eu conheço meu pastor, eu conheço meu padre, eu conheço meu patrão, eu conheço minha mãe, eu conheço meu pai, eu conheço minha melhor amiga, meu melhor amigo, mas não se conhece. E a gente pensa que conhece outras pessoas. Quer ver uma coisa interessante? De vez em quando eu estou falando em algum casamento, algum encontro de casais, eu às vezes lembro disso de uma forma de brincadeira, mas é uma realidade. Às vezes uma pessoa está junto, está casado há décadas. Eu, por exemplo, estou casado há 32 anos. Mas tem pessoas que estão aí casadas há 50 anos. Aí dá uma briga com os dois, dá uma discussão. Aí um fala para o outro assim, olha, vou te falar um negócio, você não me conhece não, hein? E é verdade. E não é que é verdade isso? Alguém diz, uma pessoa para conhecer o outro tem que comer um saco de sal. Eu acredito que mesmo que coma um saco de sal ou dois, não vai conhecer na íntegra. Mas uma coisa, uma capacidade incrível que Deus nos deu, foi do autoconhecimento. Nós podemos nos conhecer. O que aconteceu conosco? Nós fomos cuidando tanto do que somos, que esquecemos de quem somos. Nós cuidamos tanto do que queremos ser, do que queremos ter, e esquecemos de quem queremos ser, de quem devemos ser. Então, guarde isso. Uma das coisas que eu separo o tempo todo é o que somos do que quem somos. Isso é muito importante, porque falar quem é alguém demanda conhecimento. Por isso que muita gente diz que não se conhece. Então eu gostaria também de pensar com você uma coisa que achei, que eu falei que agora há pouco eu ia dizer que eu aprendi, foi muito interessante. Eu não tenho aqui agora nas minhas mãos uma semente, mas eu quero que você imagina, sei lá, uma semente de abóbora, por exemplo. Alguém disse assim, pode comer muito sal que não irá conhecer o ser humano. Verdade. O ser humano consegue conhecer a si mesmo. E esse já é um grande privilégio nosso, né? Então, imagina você, não sei se você já viu uma semente de mostarda. Semente de mostarda. Alguém já viu, alguém vai dizer que se conhece uma planta chamada alfavaca. Quem conhece, diga eu, diga sim, por favor.
alfavaca, tem uma semente minúscula. Aí eu fico pensando na semente de mostarda. Jesus disse que a semente de mostarda é a menor das sementes. Mas quando plantada, aquela semente, daquela semente brota uma planta que se torna uma árvore capaz de os pássaros fazerem ninho nela. Jesus falou isso. Se você pensar numa semente de alfavaca e no tamanho que um pé de alfavaca pode crescer, você fica olhando para aquela sementinha. E uma coisa que eu aprendi interessante: existem dentro de nós, dentro de você, um chamado. Dentro de você existe um propósito. Dentro de você existe um destino. E sabe, são invisíveis. O que é um chamado? O que é um propósito? O que é um destino? São aspectos da nossa história que são invisíveis, mas estão lá. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista de um pastor e alguém falou assim: por que você é pastor? Ele disse: é porque eu tenho um chamado. Mas o que é um chamado? Um chamado é uma certeza, é uma convicção dada por Deus. Mas olha isso. Existe dentro de você um chamado, um propósito, um destino invisíveis. Instruções. Escute isso. Instruções podem ser desconhecidas, ignoradas, distorcidas, mas elas existem. As instruções. Não é? E pensando nisso, eu estou falando da semente de alfavaca ou de mostarda. Se você pegar uma semente de mostarda e vamos usar aqui a semente de mostarda. Talvez mostarda, né? Talvez ninguém saiba o que é uma semente de mostarda, mas uma semente de abóbora. Vamos pensar numa semente de abóbora. Acho que todos nós conhecemos uma semente de abóbora. Imagine uma semente de abóbora. Você pode examinar essa semente de abóbora a sua vida inteira e você não vai encontrar dentro daquela semente instruções de como gerar um pé de abóbora. Você não vai ver as instruções ali. Ninguém, pode ter o aparelho que for, não vai ver lá dentro. As instruções de como se cria, se forma, se brota um pé de abóbora. Mas elas estão lá. Porque um pé de abóbora é produzido por uma semente. Então lá não vai ter as instruções, você não vai conseguir ler as instruções por qualquer tipo de aparelho que for, como produzir um pé de abóbora. Mas elas estão lá dentro daquela semente. Porque ao plantar aquela semente, o que vai brotar de lá é um pé de abóbora. Ela vai produzir. Assim somos nós, o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso destino, as instruções que estão em nós para ser quem somos, elas são invisíveis, elas podem ser até ignoradas, podem ser até distorcidas até por nós mesmos, mas elas existem, estão lá. O que a gente precisa é encontrá-las, é alinhá-las ao propósito para o qual ela foi gerada, ela foi criada, e isso se chama desígnio. E por isso que é tão importante que nós aprendamos a dar crédito a nós mesmos. É por isso que eu estou nessa caminhada com você de conhecer, compreender, confrontar e acreditar. É por isso que estamos nessa caminhada. Por quê? Porque é importante que você tenha isso. Se você não pegou nenhuma live até agora, elas estão gravadas no meu perfil. Desde o primeiro dia que nós começamos. Nós estamos hoje na 4ª semana falando de cuide-se, você pode, você merece. Falando do método 7 Cs, e nós falamos então sobre conheça-se,
compreenda-se, confronte-se, e hoje estamos falando sobre acredite-se. É importante que você aprenda com tudo que você está recebendo de autoconhecimento, de autocompreensão, de autoconfronto, para que você também se autocredibilize, que você dê crédito a quem você é. E se essa pessoa que você descobriu em você ainda acha que ela não merece nenhum crédito, é preciso que você analise, que você anote, que você destaque em você habilidades, virtudes, conhecimentos, história, experiências, que todas são invisíveis, mas estão aí dentro de você. E por isso você não... É importante essa ideia da credibilização. Por quê? Porque olha só uma coisa que é outra realidade incrível que nos leva a entender a necessidade de dar crédito a nós mesmos. Nós somos únicos. Nunca existiu ninguém exatamente igual a você e jamais existirá alguém. Portanto, o propósito de vida, esse quem você é único, é exclusivo. Só você é esse quem aí. Só você. Não existe outro. Nunca existirá outro. Sempre eu digo o seguinte: se você não cumpriu o propósito para o qual você foi chamado, no universo vai haver uma lacuna, porque alguém não cumpriu aquilo para o qual foi criado. Por isso é que a gente precisa de buscar esse autoconhecimento, de buscar essa autocompreensão, de buscar inclusive nos confrontarmos, não é? Eu quero exatamente ler um trecho aqui de um livro que eu li essa semana, li essa tarde. Diz assim: dentro de todas as coisas criadas há um desejo e o comando para crescer, produzir e multiplicar. Se dentro de todas as coisas, significa que dentro de você, dentro de mim, tem esses dispositivos, esse comando. Há um desejo, há um comando para crescer, produzir e multiplicar. É interessante, porque qualquer ser humano, ele nasce, ele chega a uma idade que ele já tem capacidade para reproduzir e capacidade para se multiplicar. Algo dentro de você quer resolver um problema para alguém. Algo dentro de você quer resolver o problema de alguém. Em algum lugar, em algum momento. Isso se chama desígnio. Se todos nós temos um desígnio, é preciso que nós possamos aprender a dar valor, a dar crédito ao fato de que cada um de nós tem um desígnio, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um chamado e um destino. E isso é tão incrível, porque isso não diz respeito a se você é um doutor, um pastor, não diz respeito se você é um fazendeiro, se você é um pedreiro, é um gari, se você é uma dona de casa, se você é uma advogada, se você é uma juíza, se você é uma prefeita, uma governadora, não importa isso. Porque isso tudo é algo que passa pela vida de um ser humano que vai continuar sendo ser humano. Uma das coisas que eu tenho falado constantemente para o povo para o qual eu ministro é: o ser humano precisa aprender a ser humano.
Talvez a palavra não fosse aprender, mas fosse reaprender. O ser humano precisa reaprender a ser humano. E como é que nós aprendemos a ser humano? É quando nós aprendemos a admitir quem somos. Há uma live no meu perfil chamada Admitindo a Nossa Humanidade. Se você puder ver, depois você vê. Então, eu quero aqui entender que nós precisamos entender que dentro da realidade de que o ser humano é especial, de que o ser humano foi criado por Deus com um propósito, com um chamado, com um desígnio, não é? Então, na verdade, como nós estamos aqui vendo a interação aqui, reconhecer as nossas fragilidades. Porque se você conhece a sua fragilidade, conhece a sua inabilidade em alguma coisa, você sabe então até onde você pode ir. Você sabe o momento de parar. Você sabe o momento de respirar. Imagina você uma pessoa mergulhando. Tem uns que aguentam tantos minutos, outros aguentam metade daquele tempo. E se eu sei até onde vou, sei até onde eu devo ir, eu sei então quando parar. Qual o nosso problema? Nós olhamos para o outro que não parou. E a gente quer competir com o outro que não parou, sendo que a gente já devia ter parado. Isso é ser humano. Eu gosto muito de lembrar desse fato de que Davi, ao instruir Salomão, quando ele assumiu o reinado, foi: seja homem, admita a sua humanidade, entenda que homem falha, homem tem fragilidades, homem morre, homem fica velho, homem se cansa. Mas também homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e por isso é especial. Então a gente precisa entender isso. Não é? Tem um rapaz chamado Nick Vujicic, parece, alguma coisa assim. Ele nasceu com algumas deficiências físicas e ele não tem as pernas, os braços, e ele é um palestrante, um homem que faz palestras de autoajuda e tem ajudado milhares e milhões de jovens nesse mundo. E ele disse assim: a minha mensagem é nunca desistir. A minha mensagem é de nunca desistir. Valorizar a si mesmo requer ter consciência da atenção que você merece. Eu vou repetir. Valorizar a si mesmo requer ter consciência da atenção que você merece e não aceitar nada menos que isso. Qual é o nosso grande problema com respeito a isso? Muitas vezes nós reconhecemos e até entendemos a atenção que merecemos. Só que nós queremos que essa atenção seja dada por outros. E nós ficamos extremamente arrasados quando os outros não dão a atenção a nós que nós sabemos que merecemos. E nós vamos reclamar, e nós vamos falar que aquela pessoa é má, que aquela pessoa me desprezou, que aquela pessoa não é amigo, não é irmão, não é pai, não é mãe. Na verdade não é isso. É porque ele não sabe o que você sente. Ele não sabe exatamente o nível do seu merecimento. Então, na verdade, quem sabe disso é você. Então, se tem alguém que tem que dar total atenção a você, é você. Então, o que está dizendo? Porque valorizar a si mesmo
é dar atenção, requer a consciência da atenção que você merece. Olha, eu sei que nível de atenção eu mereço. Agora, será que você está entendendo que não merece atenção nenhuma quando você não tem dado atenção para você mesmo? Deixa eu falar uma coisa para você. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu atendi alguém e esse alguém tinha uma situação de muita depressão, de muito sofrimento. E um dia eu perguntei para aquela pessoa: quanto tempo por dia você tira para ficar com você? Para se relacionar com você mesmo? Parece doideira isso, parece loucura, mas não é. Talvez eu esteja hoje aqui falando para pessoas que há muito tempo não tiram tempo para estar consigo mesmo. Estar conosco mesmo, tirar um tempo para estar conosco é nos valorizar, é dar crédito para nós. Sabe, os nossos filhos ficam extremamente felizes quando nós tiramos um tempo para estar com eles. A nossa família, nosso cônjuge, quando o nosso cônjuge tira um tempo só para ficar com a gente, é bom demais, é gratificante. Então, eu sabendo disso, e olha só, quando você tira um tempo para alguém que você conhece, não apenas o que ele disse que está sentindo ou que está precisando, mas você sabe sem ele falar, porque você conhece o sentimento dessa pessoa. Na verdade, você conhece o pensamento dela. Sabe por quê? Porque ela é você mesmo. E às vezes também nós estamos tão ocupados em dar atenção ao outro que nós esquecemos de dar atenção a nós mesmos. Estamos tão preocupados em valorizar o outro, em elogiar o outro, em dar crédito para o outro. E não dou crédito para mim mesmo. Portanto, entenda que as suas qualidades, as suas habilidades, o seu chamado, o seu propósito, o seu destino, ainda que o outro não entenda, o outro não compreenda, é porque são aspectos invisíveis da nossa vida que estão aqui. Então que você possa aprender a seguir essa linha, a seguir essa sequência que você vai ver que é realmente uma sequência: conhecer-se, compreender-se, confrontar-se, acreditar-se. Acompanhe isso, faça um exercício, busque se conhecer melhor, converse um pouco mais com você mesmo, olhe-se mais no espelho. Sabe, estude um pouco melhor você, ouça os seus pensamentos. Há uma coisa chamada metacognição, eu acho isso incrível, porque a metacognição tem a ver com pensar sobre os próprios pensamentos, analisar o próprio pensamento. Talvez se nós analisássemos os nossos próprios pensamentos, falaríamos menos besteiras. Então, na verdade, quando nós temos esse conhecimento mais próximo de nós mesmos, nós não teremos nenhuma dificuldade em nos autocredibilizarmos. Então, acredite-se, para que você tenha uma vida mais tranquila, você tenha uma vida melhor e que você possa conviver melhor com você mesmo. Ah, mas isso não é egoísmo? Não, muito pelo contrário. Porque se você se cuidar, se você der uma atenção mais especial para você mesmo, se você pensar um pouco mais em si, se você tirar tempo para relacionar-se consigo mesmo um pouco melhor, você vai melhorar os seus relacionamentos interpessoais. Quantos estão aí lutando para ter bons relacionamentos interpessoais, mas não está trabalhando o seu relacionamento consigo mesmo? Então daqui a pouco, em algum momento, a coisa vai ficar tão difícil que a pessoa não suporta nem a si mesmo, quanto mais estar com o outro.
Então, para não demonstrar isso para o outro, ele se enclausura em algum lugar, ele quer ficar só em casa, só dentro de um quarto escuro. Ele se entristece, ele quer morrer. Por quê? Porque não teve talvez a oportunidade, ou talvez não teve quem o ajudasse, quem o orientasse a se autoconhecer melhor, a se autocompreender, a se autoconfrontar e a se autovalorizar. Que essa noite, que essa palavra, que essa conversa tenha sido de valia, de edificação para você, de ajuda. Então lembre-se que o que estamos falando aqui em 7 semanas é uma palestra que eu dou, e também eu transformei isso num treinamento para que você possa aprofundar um pouco melhor em tudo isso. Então que eu e você, que nós possamos ter a alegria de olhar para nós e falar, olha, eu acredito em você. Será que em algum aspecto da vida você não tem deixado de acreditar em você mesmo? Você tem se desacreditado, descreditado, você não tem dado crédito a você mesmo, não tem dado crédito ao que você sente, não tem dado crédito aos seus pensamentos, não tem dado crédito às suas dores. Então pense nisso. Pense nisso. Obrigado, Madá. Obrigado. Que você tenha uma boa noite. E que essa palavra realmente, que essa conversa realmente mexa com você em algum aspecto. E transforme a sua vida de alguma maneira. E eu vou ficar muito feliz em saber que de alguma forma te ajudei. Aí se você quiser depois deixar no comentário alguma coisa para mim, alguma sugestão de assunto para depois, algum tema que depois nós possamos trazer para cá, fique à vontade, eu vou ficar muito feliz em saber disso, tá bom? Entre em contato conosco, deixe o seu recado lá, vai ser muito legal. Tenha uma boa noite, um bom restante de terça-feira, que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira no nosso Programadamente. Tchau, tchau.